Bem-vindos. Continuando a nossa parte de função quadrática, nós temos agora gráfico da função quadrática. É o seguinte, gráfico de uma função quadrática é representado por uma parábola, certo? Com o eixo de simetria vertical, se e somente se essa função for do tipo ax² mais bx mais c. Ou seja, note que isso aqui, se você igualar isso aqui a zero, isso aqui passa a ser uma equação de segundo grau, com A, B e C pertencentes reais com A diferente de zero. Porque se o A for zero, isso aqui deixa de ser uma função quadrática ou do segundo grau. Qual a característica do gráfico da função do segundo grau? Concavidade. Ela tem uma concavidade. O que é uma concavidade? Simplesmente ela tem uma abertura para cima ou para baixo. A gente vai ver como isso acontece. Ó, se a concavidade for voltada para cima, quando é que ela quer para cima? Quando o meu A é positivo, ou seja, quando esse número que está aqui adjunto x² é um número positivo. Então a concavidade vai ser voltada para cima, vai ter como se fosse uma boquinha feliz. Quando o A é negativo, quando A é negativo, o que é que acontece? Ela é voltada para baixo. Seria uma carinha triste, certo? Então, a parábola é o gráfico da função quadrática, é uma parábola, e essa parábola tem duas características. Ou ela é voltada para cima, a concavidade, quando A é positivo, ou é voltada para baixo, quando A é negativo. Então, nós temos aqui, ó, se o A for positivo, nós temos três condições. E se for negativo, também temos três condições para nosso gráfico da função. Quais são as condições? Se o delta, se calcular o delta, você vai calcular o zero da função. Se o delta der positivo, ela vai tocar o eixo x em 2 pontos, certo? Ela vai ser assim quando o A é positivo. E ela vai tocar 2 pontos no x quando o delta é positivo. Ela é assim, ó, tá tocando, nota que a característica é a mesma, tá tocando 2 pontos no eixo x, só que a boquinha aqui está para baixo, ó. Por quê? Porque o A é negativo. Se o delta for igual a zero, ela toca um único ponto no eixo x. Ou aqui, quando A é positivo, e aqui, quando A é negativo. Que a gente já viu que é voltado para baixo, quando A é negativo. E se o delta for menor que zero, o que significa que a parábola não vai tocar o eixo x, nem quando A é positivo, nem quando A é negativo. Ou seja, ela não tem valor para x. Isso aqui são chamados zeros da função. Certo? Vamos ver exemplo de cálculo de zero da função. Bom, nós temos aqui 3 casos. Vou mostrar para vocês. Certo? Vamos fazer esses 3 casos para a gente ver o comportamento do valor de A. Ó, dada a função quadrática, exemplo, de zero da função quadrática. Dada a função quadrática f de x definida por f de x igual a x² menos 5x mais 6, para que valores de x tens f de x igual a zero? Ou seja, ele quer saber o zero da função. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente igualar essa função a zero. Então, isso aqui vai ficar assim. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Sabemos resolver isso aqui. Isso aqui é a equação do segundo grau. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o valor de A, B e C. Certo? Como se tira o valor de A, B e C? Lembrando, basta você escrever a fórmula geral da equação do segundo grau. A x² mais bx mais c igual a zero. Quem é A? A é o número que está junto a x². Ó. Então, o meu A aqui vale 1. 1 que? Positivo. Certo? Então, meu A
é igual a 1. Como esse número é positivo, o que eu já sei sobre o gráfico? Quando é positivo, a concavidade é voltada para cima. Eu já sei que meu gráfico vai ser assim, ó, uma carinha feliz, certo? Por causa desse valor aqui de A, que deu positivo. Então, vamos continuando. Agora eu vou calcular o delta. Lembrando, o que seria delta? É igual a B elevado a 2 menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Logo, meu delta vai ser B, mas quem é B? B aqui, ó, menos 5, ó. Então, meu B aqui é menos 5. Ah, e o C? 6, ó. Quem está no lugar do C? 6. Então, meu C aqui é 6. Então, substituindo aqui, vai ficar, ó, menos 5. Se sempre for negativo, você vai colocar um parênteses. Então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes. Quem é A? 1. Quem é C? 6. Ou seja, o meu valor de delta é o resultado dessa operação matemática. Delta é igual a 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Como esse expoente é par, sempre esse resultado vai ser positivo. Aqui vai dar 25. E aqui eu estou fazendo 4 vezes 1 vezes 6. 4 vezes 1 dá 4, vezes 6, 24. Então, menos 24. Meu delta é igual a 1. Como o delta é positivo, certo? É um número positivo, a gente viu aqui, ó, o que acontece quando delta é positivo? Ó, delta é positivo. Ele vai ter dois valores, ele vai tocar dois valores no eixo X. Então, meu gráfico, a característica do meu gráfico vai ser isso aqui, ó. Ele vai ter dois valores para X, dois valores diferentes. Vamos continuar para a gente encontrar que valores são esses. Então, calculando, a gente vai aplicar a forma de Bhaskara. X igual a menos B, essa é a forma de Bhaskara, mais ou menos raiz de delta sobre, ou seja, dividido por 2 vezes o valor de A. Logo, X é igual, substituindo B, menos 5, então coloca-se um parênteses. Aqui, ó, vai ficar menos, aí abre-se um parênteses, coloca menos 5. Sempre que é negativo tem que ter um parênteses. Aí, mais ou menos, raiz de delta. Quanto é meu delta? 1. Dividido por 2 vezes o valor de A. Que meu valor de A aqui é 1. Então, 2 vezes 1. Logo, x, achando os valores de x, nós temos dois valores, né? Dois valores positivos. Vai ficar x igual, ó. Sinais iguais dá sempre positivo. Então, 5 mais, ó, se eu fizer aqui linha, eu vou pegar o positivo. A raiz de 1 é 1, dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Encontrei uma raiz. A outra raiz, x de orlinha, vai ser o quê? 5 menos a raiz de 1, que é 1. Dividido por 2, então 5 menos 1 dá 4. Dividido por 2, 2. Esses são os valores onde ele vai tocar o eixo X. Então, meu gráfico, ele tem essa característica, ó. Vai ser assim, ó. Eu tenho uma reta do eixo X, certo? E o meu gráfico, ele vai estar aqui, ó. Voltada para cima, certo? A boquinha para cima. Tocando dois números. Quais são esses números que toca no X aqui?
vai ser o 2 e o 3. Esses são os números que ele queria saber. Então, a característica do gráfico é desse tipo, ó, certo? Voltado para cima, porque o E é positivo, e os valores de x são 2 e 3, certo? Agora vamos mostrar agora outro caso. Quando você tem o seu delta igual a zero. Então vamos lá, ó. Mesmo raciocínio, tirando o valor de A, B e C, nesse caso aqui, ó. Quem é A? Aí você escreve a função quadrática, a fórmula geral, né? AX² mais BX mais C, e você iguala a zero. E você compara quem está no lugar de quem, ó. Como aqui não tem número, isso aqui é 1. Então, o meu A é igual a menos 1. E esse valor, ele é menor que zero. Então, já sei, quando é menor que zero, o que que acontece? Nós sabemos que a parábola é voltada para baixo, certo? Uma parábola desse tipo aqui, ó, a curva para baixo, por causa desse sinalzinho aqui, ó. Então, já sei que é voltado para baixo. Qual o valor de B? Olhando aqui, ó. Quem está no lugar do B? Menos 5. Quem está no lugar do C? 25. C vale 25. Calculando-se o delta, nós temos, a gente sabe que delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então vai ficar B menos 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 10 vezes 25. Certo? 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes o valor de C, que é 25. Então, meu delta aqui é igual a 25 menos 100. Certo? Aqui o meu delta é um valor igual a menos 75. Quando o delta é negativo, o que é que nós podemos concluir? Que ele não vai ter que tocar o eixo x, o gráfico. Então, o gráfico dessa função vai ser o seguinte, vai ser um eixo x, como o A é negativo, eu sei que é voltado para baixo, só que ele não toca. Ele tem essa característica aqui. Então, voltado para baixo. Então, esse é o gráfico dessa função, da representação dessa função. Tem aqui o gráfico carinha triste, porque o A é negativo, e não vai tocar o eixo x, porque o delta é negativo. Vamos fazer agora quando o delta é igual a zero. Vamos supor que minha função é x² menos 14x mais 49. Certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou igualar a zero, porque ele quer saber o f de x igual a zero. Então, igual a zero. E tiro o valor de A, B e C. Qual o valor de A? O A aqui é 1. A gente vai ver quando o A é positivo, vai ser voltado para cima, a boquinha. Certo? O meu valor de B aqui, menos 14. E o valor de C, 49. Calculando-se o delta aqui, nesse aqui, vai ficar delta igual a B ao quadrado. Então, 14 ao quadrado menos 14 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 49. Então, delta é igual a 14 ao quadrado, dá 196, que é 14 vezes 14. E 4 vezes 49 dá também 196. Logo, meu delta é igual a zero. E a gente já viu quando é o gráfico, quando o delta é igual a zero, o que que acontece? Ele vai tocar só o eixo num único ponto. Então, é um gráfico desse tipo, só que ele toca, só que é voltado para cima, carinha, tocando um único ponto. Vai ser um gráfico desse tipo aqui, ó.
ele vai estar aqui, ó. Ele vai tocar o eixo. Tem uma parábola voltada para cima, onde ele toca aqui. E esse valor aqui é o meu zero da função. Como se encontra o zero dessa função, quando é igual a zero? Basta você fazer x igual menos b sobre 2 vezes o valor de a. Aí você, por quê? Porque aqui seria mais ou menos raiz de delta. A raiz de delta é zero, então só sobra isso aqui. Menos b sobre 2a. Então, substituindo aqui, vai ficar menos 14, menos, aí tem menos 14, dividido por 2 vezes o valor de a, que aqui no nosso caso é 1. Então, a raiz dessa função é igual a 14 positivo dividido por 2, que dá 7. Até esse ponto aqui é 7, que é a minha raiz. Certo? Então, o gráfico dessa função aqui tem essa característica e toca num único ponto, e esse único ponto é o zero da função, que é o meu x aqui que eu encontrei. Que x' e x' são iguais, então x igual a 7. Ó, foi o que a gente viu aqui nos gráficos, ó. Lembrando. Ó. Então, tocou aqui, ó, um único ponto, quando delta é igual a zero. E delta menor que zero, a gente viu que era com cavidade voltada para baixo, porque o A é negativo, e não toca no eixo X. E a gente viu um que toca no eixo X em 2 pontos, que foi o primeiro exemplo. Certo? Aqui, ó. Só lembrando. Aqui, ó, 2 e 3. Certo? Então, o gráfico tem essas características. Por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai ver vértice de parábola.